Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o Senhor, com um bom dia. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero deixar uma palavra com o título dizendo o seguinte: Casa desocupada. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 14, vou ler versículo 15, 16, 17 e 18. Dizem assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Hoje é dia 30 de dezembro de 2021, quinta-feira. Santo, justo, poderoso, maravilhoso, bondoso, misericordioso Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração na tua presença. Quero te agradecer por esse momento. Apresento essa pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Nós precisamos muito do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um título dizendo Casa Desocupada. E eu quero falar aqui sobre nossas vidas. O homem, depois que ele caiu lá no Jardim do Éden, ainda ele estava lá na presença de Deus, e quando ele perdeu essa comunhão com Deus, ele foi separado de Deus, porque o homem pecou e Deus é santo. Deus não pode habitar no meio de pecado. Mas aí Deus promete Jesus, Jesus vem, morre por nós, e aqueles que acreditarem em Jesus, no sacrifício dele, são restaurados através da fé em Jesus, através de acreditar essa pessoa no sacrifício de Jesus. Aí terá novamente uma comunhão com Deus. Aqui nesse texto nós encontramos Jesus consolando os discípulos. Os discípulos estavam tristes, porque Jesus estava já, posso dizer assim, se despedindo deles. Eles estavam até sem entender aquela despedida. Durante o tempo que Jesus passou com os discípulos, pouco tempo, pouco período, fisicamente falando, os discípulos tiveram o privilégio de tocar em Jesus. João teve o privilégio, esse aqui, o evangelista, de escorar a cabeça dele no ombro de Jesus. Sentia o calor do corpo físico de Jesus. Então, os discípulos andaram fisicamente com Jesus. Mas aqui Jesus está fazendo uma promessa maior. Está prometendo agora andar dentro deles. Jesus diz que vai se ausentar. Fisicamente, eles não estariam mais andando com Jesus. Pouco momento depois, Jesus ia morrer, ia se separar fisicamente deles. Mas ele promete aqui, até ele diz no versículo de número 18, não vos deixarei órfãos. 18 do capítulo 14 de João, da leitura base aqui. Então Jesus, ele promete algo maior e é exatamente o Espírito Santo. Eu sempre digo e creio nisso, porque eu creio na Trindade, no Deus Trino,
que o Espírito Santo é o único ser da Trindade que está aqui nessa terra. Nessa terra tão corrupta, tão podre de pecados, mas ele não se mistura com isso. Ele é santo, puro. E aí esse Espírito Santo foi prometido aqui por Jesus. Jesus diz no versículo 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Aí ele vem com a promessa, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Jesus aqui para os discípulos, entre tantas coisas, entre ser mestre, amigo, professor, aquele que supria as necessidades dos discípulos, Jesus era também aquele que consolava. E quantas vezes ele consolou os discípulos, os amigos dos discípulos, os parentes dos discípulos. Aí ele diz, eu vou mandar outro Consolador, o Pai. Ele não disse eu, né? O Pai vai, eu vou rogar e o Pai vai mandar outro Consolador. Para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, ele veio para ficar para sempre. Inclusive, ele é o que vai conduzir a igreja até Jesus nas nuvens, no arrebatamento. A força do arrebatamento, ou seja, o que vai nos tirar daqui e vencer a gravidade, é exatamente a pessoa do Espírito Santo. Por isso que só quem vai subir é quem estiver com a sua casa ocupada por ele, pelo Espírito Santo. O título que eu dei aqui foi Casa Desocupada, né? Então o homem pecou, perdeu essa comunhão com Deus. Jesus veio, morreu. Quem aceitar Jesus recebe agora o Espírito Santo dentro dessa casa e Jesus passa a habitar pelo Espírito Santo dentro de cada pessoa que recebe o Espírito Santo. Inclusive aquele texto muito conhecido de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a gente sempre leva esse texto no sentido original para a pessoa de Cristo, mas é um texto, um versículo em que com nós, depois dessa promessa que Jesus fez para os discípulos, depois que Jesus foi para o céu, foi recebido com o Pai, esse texto de Apocalipse aqui é o Espírito Santo que está nessa condição aqui, ó, do lado de fora da casa, batendo na porta. Diz aqui, eis que estou à porta e bato. É o Espírito Santo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrar nessa casa que está desocupada, e com ele cearei, e ele comigo. Cear aqui, comer, é conviver. Tem até aquele ditado popular, né? Quer conhecer uma pessoa, conviver com essa pessoa, coma sal com ela. Então aqui, cear, é comer. E nossas comidas têm sal, né? É só uma tipologia. Então, Jesus promete algo maior, algo melhor, que é a pessoa do Espírito Santo. Eu faço uma pergunta para você, e é para mim em primeiro lugar. Jessé, como está a tua casa espiritual? Ela está desocupada ou está ocupada? Ela está com os móveis fora do lugar, pintura por fazer, está sem água, está sem luz. Porque uma casa desocupada me faz lembrar do dito popular, né? Que a gente já conhece, diz assim, mente vazia, ou seja, mente desocupada é o quê? Oficina do diabo. É a metalúrgica do diabo. É a fábrica do diabo, uma mente vazia, uma casa vazia. Mente aqui, entenda, como uma casa espiritual. Porque a gente recebe o Espírito Santo com a nossa mente, com o nosso coração chamado mente. Se adora a Deus assim, dessa forma, com a razão. Mesmo assim, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho da eternidade. Então, nós precisamos entender e saber
que nossa vida espiritual é comparada com essa casa que precisa estar ocupada com alguém. Se não estiver ocupada com o Espírito Santo, ela vai estar ocupada com o diabo, gente. É ou não é? Porque estará vazia. Uma casa vazia, a casa do homem, que eu estou falando aqui, a casa espiritual, esse vazio só é preenchido exatamente pelo Deus Espírito Santo. É do tamanho dele. Então o homem precisa abrir seu coração e se permitir para que o Espírito Santo habite dentro dele. Jesus andava ao lado dos discípulos, mas prometeu algo maior. Eu vou andar dentro de vocês através de quem? Através exatamente do Espírito Santo. Você se lembra do episódio em que Pedro e João, já depois que Jesus havia sido recebido ao Pai, e aí o Espírito Santo estava com eles. Quando eles estavam se dirigindo ao templo para a adoração, e aquele episódio clássico, né? Tinha lá aquele coxo, aquele aleijado, na porta do templo. Alguém jogava ele ali, não sei se era da parente, jogava ele ali, ó, vai, passa teu dia aí arrumando os teus trocados para a tua sobrevivência. E aquele homem já fazia muito tempo e achava que ia morrer daquele jeito. Aí lá vem Pedro e João. Aí Pedro e João tinha algo neles que não era visível, não era... Quando alguém olhava para aqueles dois homens, só via os dois. Mas havia algo maior dentro deles. Quem era? Era esse Consolador que Jesus prometeu. A casa deles estava ocupada com ele, com o Espírito Santo. Aí o homem pediu uma esmola. Olha, eu quero fazer o que eu faço com todo mundo aqui. Pedi, todo mundo me dá um trocado, uma maioria. Me dá aí, por favor, um trocadinho. Aí Pedro diz assim, olha para nós. Você reparou essa expressão? Presta bem atenção, olha para nós. Isso é autoridade. Autoridade não em Pedro, mas ele quis dizer, nós não temos aqui a pessoa física de Jesus que andava com a gente. Nós não temos aqui, olha, você vê fisicamente, nós não temos dinheiro. Cadê a chave do carro? A gente não tem aqui. Nem o celular a gente tem na mão. Nem de primeira, segunda, terceira, nem de última geração. Nem um iPhone 12. Olha para nós. E a Bíblia diz que o homem olhou para eles, para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. O que é que eles tinham? Eles tinham a presença do Espírito Santo que estava dentro deles. Eu quero concluir dizendo a você o seguinte. Jesus está neste dia fazendo uma pergunta para nós. Ele está dizendo, meus filhinhos, minhas filhinhas, me respondam. Vocês permitiram que o outro Consolador que eu prometi, que o Pai, eu disse que o Pai ia rogar e o Pai ia vos mandar. Vocês já abriram as portas de vossas casas para ele entrar, não para ser um visitante, não para uma visita temporária, esporádica, não para estar de passagem numa rua e entrar na tua casa. Estou falando da simbologia da casa espiritual. Jesus está perguntando, ele está dentro de vocês? Ou vossas casas estão desocupadas? É algo a se refletir. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.